O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa de farsas aqui pela Just TV, o último programa do ano, programa que a gente finalmente vai sortear. Ó, que legal que a gente vai sortear, ó, um PSP, um PlayStation portátil, presente do camisetasdahora.com. Camisetas da Hora, ó, que foi parceirão da gente esse ano todo aí. O ano que vem tá com a gente de novo. E agora, como um brinde aí pro pessoal que sempre prestigiou o eFarsas, prestigiou a Just TV, o camisetasdahora.com, a gente vai sortear hoje isso aqui, hein? Todo mundo que se inscreveu lá desde outubro, novembro e dezembro para responder sobre a camiseta lá, sobre o verdadeiro ou falso, vai concorrer a esse PlayStation portátil, hein? A gente vai entregar para você na sua casa aí. Vamos lá então, na perguntinha do é verdadeiro ou falso? Dá uma olhadinha, é verdadeiro ou falso? Você já recebeu esse texto que vem acompanhado de várias imagens em uma apresentação de PowerPoint que diz que há um projeto mundial onde o governo instalará um microchip em cada cidadão e com esse implante poderemos fazer transações financeiras e aboliremos de vez o dinheiro e os documentos. Segundo algumas versões, dizem se tratar da nova moeda do mundo. A moeda tem até nome, chama-se Mondex Smart Card. Podemos ver até um vídeo no YouTube falando sobre esse chip. Valendo uma camiseta do Camisetas da Hora, o eFarsas pergunta para você se isso é verdadeiro ou falso. E atenção para mais essa super promoção do camisetasdahora.com. Agora você respondendo se esse vídeo é verdadeiro ou falso, você também concorre no final do ano a um PlayStation portátil. É isso mesmo, basta entrar lá no www.e-farsas.com e responder se esse vídeo é verdadeiro ou falso. Além de concorrer a uma camiseta, você também concorre agora a um PlayStation portátil no final do ano. É só entrar lá e se inscrever. Então, o que você acha? É verdadeiro, é falso isso daí? Assunto polêmico, hein? E por falar em assunto polêmico, eu vou conversar com um cara que é polêmico também. Ele está na internet, assim, eu conheci ele na internet, no Twitter. Eu já conheci o trabalho dele no site Sedentário. É o Marcelo Del Débio. Eu não vou nem apresentar muita coisa dele aqui, ele que vai falando sobre ele aqui durante a nossa entrevista. Meu, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Chumano. E aí, tudo bem? Tudo jóia. E aí? Eu encontrei assim, alguns textos lá no seu blog. Qual que é o endereço do seu blog lá? É www.deldebio.com.br, mas o pessoal me acha no sedentário.org. Sedentário.org, que tem uma tonelada de coisa sua já. Isso. A respeito de teorias da conspiração lá. De todos os tipos. Então a gente trabalha desde com as clássicas, que é quem matou Kennedy, se o homem pisou na lua, todos esses negócios, onde a gente tenta desmistificar e acabar com as maluquices. Uhum. E também a gente trabalha muito com a outra parte do esoterismo sério. Vai lidar com alquimia, simbolismo, mitologia, maçonaria, rosacrucianismo, martinismo. Então, todas essas coisas que não são normalmente abordadas na internet, né? Pelo menos não do jeito sério. Então, essa teoria da conspiração não é só aquelas clássicas lá de que o homem não foi mesmo na Lua, de que tem uma que fala que a Copa do Mundo foi vendida do Brasil. Isso aí tem várias. Você vai procurar maluquice. Mas a gente tenta não tratar muito desse tipo de coisa. A gente trabalha muito mais com paranormalidade, esoterismo. Legal. Falando de paranormalidade, isso existe mesmo? Existe uma pessoa que é paranormal? Então, eu acredito que exista. Então, estão sendo feitos testes agora. Como a ciência avançou bastante, então hoje em dia a gente está conseguindo testar essas pessoas. Então, antigamente o cara alegava, eu faço isso, faço aquilo, e não tinha como provar. Daí hoje em dia já está facilitando. Então a gente consegue demonstrar, então o cara fala, eu vou fazer tal coisa. Então eles vão lá, medem o cara. Por exemplo, tem um texto da BBC de um hindu que fica sem comer. Então ele se alimenta de luz. Então, o que os caras fizeram? Colocaram ele no laboratório, trancaram o cara, mediram o cara 10 dias. E ele ficou lá 10 dias sem comer. Então, ou seja, você consegue demonstrar. Então está fazendo experimentos com sonhos, então sonho premonitório, então o cara sonha uma coisa, aí prevê, acontece depois, então como é que funciona? Então já dá para levar esse camarada para fazer uma tomografia. Dá para ver o cérebro como é que funciona. Então você tem mediunidade.
Então uma coisa que nunca foi feita, que agora a gente tem feito, e até com a ajuda de médicos e tal, é pegar médium. Então a gente vai em centro de umbanda, kardecismo e tal, então o cara incorpora uma entidade. Então a gente consegue medir agora, então fazer toda uma tomografia, um eletrocefalograma do médium, ele normal e ele incorporado. E aí você está percebendo que existe mudança. Aí, para você afirmar que existe um espírito ou não, já é um outro 500. outra história. Mas o que a gente está conseguindo provar é que o estado alterado de consciência existe. Então, quando o cara vai lá e incorpora um Exu, um preto velho, um caboclo, realmente acontece alguma coisa na mente da pessoa e ele muda de estado. Já dá E para aí ele adquire visualizar. conhecimentos que a pessoa não tinha. Ele fala línguas que a pessoa não conhece. Ele tem determinados conhecimentos de assuntos que ele não tinha. Então, como é que está sendo feito? Tudo isso vai indo muito devagar, porque tem que ser testado, retestado, aí eleva, faz os exames, testa. Então, é uma coisa muito devagar ainda. A gente diria que está engatinhando. Por quê? Porque só agora é que a gente tem os equipamentos para efetivamente demonstrar isso. Mas também tem muito charlatão, né? Assim como Não, em tem. qualquer... A maioria é charlatão. O que você mais Charlatanismo. pega é quando o cara começa a querer ganhar dinheiro, aí o cara tem que satisfazer o cliente, aí ele começa, ao invés de tira lá as cartas de tarô, em vez dele falar o que ele está vendo, ele fala o que o outro quer escutar, e aí muda tudo. Então tá muito, muito distorcido. Bom, o Marcelo Del Débio, ele tem uma tonelada de livro aqui, ó. A última vez que eu entrei lá, você estava com 45 títulos publicados. Isso. E você tem aqui esse, que é a Enciclopédia de Mitologia. Esse é um dos mais conhecidos, né? Ele é um trabalho acadêmico. Foi, na verdade, quando eu comecei no site. Então, esse é um trabalho de 10 anos, né? Eu sou arquiteto. Aí, depois de arquitetura, eu fiz especialização em semiótica, que é estudo de símbolos, simbologias, e história da arte, com ênfase em história das religiões comparadas. E aí, uma coisa leva para outra. Eu começo a estudar símbolo e religião, e manipulação de imagem, manipulação mental. Então, você começa a estudar como as religiões afetam o ser humano. Então eu fui juntando. Então começou meio com hobby, depois eu transformei num trabalho mesmo. Então foram 10 anos pesquisando deuses, heróis, monstros, locais. Aqui tem quantos verbetes? Nesse livro tem 7.200 deuses, heróis, monstros, demônios, anjos. Quanto tempo que demorou para? 10 anos. 10 anos. Mais de 1.000 ilustrações. Legal. Então A gente tem alguma coisa para mostrar aí, não sei se dá para a gente mostrar, que eu peguei lá, que são... Você tem 10 páginas para download lá no seu... Isso. No site dá para o pessoal ver bem como é que funciona. E enquanto ele não mostra lá, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você acha que o mundo vai acabar mesmo em 2012? Nossa, nem me fala isso. Essa eu história... fui lá convidado para ir lá no programa da Luciana Gimenez com os malucos lá. Não vai. É porque o que acontece? O calendário maia, ele é baseado em ciclos naturais, ao invés do nosso, que é um calendário totalmente artificial. Então o que acontece? Eles têm os pequenos ciclos e grandes ciclos. Então vai lá, 20 anos, 400 anos, 2.000 anos. E é como se estivesse mudando um ano. Então, do mesmo jeito que agora, dia 31 de dezembro, não vai acabar o mundo, então dia 21 de dezembro lá também não vai acabar o mundo, vai só virar uma folhinha no calendário deles. Mas ele já começa a misturar junto com aquele Nibiru lá, que vai bater na terra. Aí o povo inventa com Nibiru, com não sei o que fala que já dá pra ver foto, dá pra ver ao vivo. Então, mas é só maluquice. O mundo não vai acabar em 2012. Espero que o E-Farsas exista até 2012 e você continue assistindo a gente. O site lá do Del Débio também vai estar no ar em 2012. A gente pode deixar agendado. Eu venho aqui no primeiro programa depois de 2012 pra gente conversar. Boa, fechou então. Se o mundo não acabar em 2013, né? Quando é que vai acabar? 2012 que diria, né? Que vai acabar quando? 2012? No calendário maia eles falam que vai ter o fim do mundo. Só que o fim do mundo deles é em 4.772. Pelo nosso calendário? Pelo nosso calendário. Ou seja, tá muito longe. O que a gente vai estar virando agora vai ser do ciclo do 12º Catum para o 13º Catum. Ou seja, são ciclos de mais ou menos 1.600 anos, se eu não me engano. Eu tenho as contas, eu fiz uma matéria só sobre isso. Tá lá no seu site. Quer ver? A gente vai mostrar. Se quiser, dá para ler e pegar tudo direitinho. Não? A gente vai mostrar as primeiras páginas aí do livro. Olha lá que legal, ó. Você deixou as 10 primeiras páginas, né? Isso, para o pessoal conhecer, né? Legal, tem algumas ilustrações, né? Então são 40 mitologias.
Tem um Deus aí que você gosta mais, que você prefere? Que você Olha, eu prefere, gosto de todos. Antes, vamos deixar uma coisa bem clara. Assim, se você for falar, mas deuses existem, esse pessoal que cultua tal... A resposta é não, nenhum deles está no plano físico. Mas o problema é que muita gente confunde a palavra real com material. Você vai falar assim, o Superman é real. É lógico que ele é real. Mas o Superman existe, assim, ele não existe um cara que põe uma capa, cueca pra fora da calça e sai voando. Se troca na... Mas o Superman, ele é real no plano mental. Entendi. Do mesmo jeito, você vai falar assim, você não ama seu filho? Você vai falar que isso não é real? É lógico que é real, né? Mas é um sentimento, então isso está onde? Está no plano emocional. Era o que a gente brigava com a professora do primário lá, substantivo concreto e substantivo abstrato. São as diferenças. Então você vai falar, o Mickey Mouse existe? É lógico que ele existe. Então Zeus existe? Exu existe? Jesus existe? Claro que eles existem. No plano mental. O problema é que quando os crentes começam a achar que tudo existe no material e tal, e aí você vem os céticos, que é outra bando de tapado, e vai começar a gritar e falar, não, você acredita em Deus, é amigo imaginário, blá, não existe. Assim, como que não existe? Tá 5.000 anos de deuses existindo. Só que aí que tá, eles não existem no plano físico. Então tem essa confusão. E aí o pessoal não quer nem saber. E começa aquela briga lá e põe o Dawkins no meio, biologia, e crente, criacionismo, e fica aquela... Aí chegou uma hora que juntou né? tudo e virou um Deus só. Não, ainda não tem, porque você ainda tem diversos deuses. Se você for pegar ainda na mitologia hindu, você tem quase 2.000 deuses lá. Então, é mais o catolicismo, né? Que o catolicismo unificou. Então teve uma época que eles pegaram e unificaram em torno de Roma. Então Constantino pegou, juntou, porque você tinha todos aqueles cristãos que estavam... várias vertentes, né? Quando o Jesus histórico, né? O Yeshua, que era um pregador, ele teve os 12 discípulos, cada um foi para uma parte do mundo e continuaram e foi pregando. Só que chegou uma hora que você já tinha 12 vertentes diferentes do cristianismo. E o Constantino lá em Roma falou, peraí, a gente precisa de uma para ser a oficial aqui de Roma. Porque a gente já estava perdendo, eles estavam brigando com o mitraísmo. Mitraísmo. E quando chega uma hora que a mãe de Constantino se converte, ele fala, peraí, ou eu me converto, ou os caras vão me tirar do poder. Aí ele fez a Bíblia. Então ele pegou todos os textos e falou, isso aqui me interessa. E aí ele transformou Jesus, que até aquela época ele era como se fosse um Buda. Ele era considerado um Messias, mas um ser humano, como qualquer um. E ele transformou com os atributos de Apolo. Então aí você tem aquele Jesus que morre e renasce, que é o Filho de Deus, o Sol. Um a história, né? Todas as histórias, e eles pegam esse culto solar. E aí esse Jesus, que já está completamente deformado no conceito original dele, ele substitui Apolo nas imagens. E aí ele se torna um Deus, um filho de Deus que é palatável ao romano. E se a gente for olhar mesmo, os romanos estavam em Jerusalém, estavam massacrando os judeus, crucificaram o Jesus. Então como é que você vai vender a imagem de um Jesus que é para os romanos, sendo que o Jesus era totalmente antítese dos romanos? Então eles convertem tudo. É como se você tentasse vender o Che Guevara para os americanos. Tem que dar uma modificadinha. Tem que dar uma completa modificação. E aí o que acontece? Depois de Roma, eles começam a expandir. E aí você vai ter cruzada, eles vão para todos os locais e o cristianismo começa a explodir. Depois você põe a Inquisição, que começa a caçar, e o que eles não absorvem, eles matam. Eles matam? E Nossa, aí você chegou numa Europa que estava totalmente cristianizada. Aí vai para os Estados Unidos e aí a coisa fica ainda pior. Porque de lá eles vão para o protestantismo e agora esse neopentecostal, que é praticamente a doutrina do dinheiro, né? O que você acha que vai virar, hein? A religião vai virar o quê, você acha? Vai chegar já virou um ponto... comércio, né? Já virou, com certeza. Saiu uma matéria agora que com R$400 você abre uma igreja e nunca mais paga imposto. É né? mesmo? Então você transforma a sua casa num templo, não paga mais IPTU, faz sua família... Não paga nem IPTU? Nada. Rapaz... E a lei está ficando cada vez pior. O Brasil está virando basicamente uma ditadura religiosa, né? Essa história de Estado laico é para inglês ver só. A gente tem 2 vídeos aí do Marcelo, ele fazendo algumas performances lá. Como é que chama? De Kung Fu, chama Qigong. Qigong. Eu treino Kung Fu já desde pequenininho, né? Alguém que chama Del Débil tem que saber bater nas crianças, senão que o pessoal vai ficar muito zoando com você. Na escola, né? Então desde criancinha eu já fiz arte marcial, porque meti em muita briga. E aí eu comecei a ver que no Kung Fu você tem um treinamento de energia também. Olha lá que legal, ó. Ali você tá com isso é uma barra, são 4 barras de aço
Tá no Essa seu tem pescoço. 1/4 de polegada, é. Esse é usado em construção civil, isso é o que a gente usa para sustentar a coluna. Então o que acontece com essas barras? Olha lá. Quando eu tô sem estar concentrado, eu não consigo nem mexer ela. Tanto que tem, acho que numa outra demonstração, que vão 4 caras para eu não sei tentar mexer se nelas, tem esse né? daí. Tem mais um vídeo Tem aí? vídeo, pra tem gente com mostrar? lança, com tudo. Então o que acontece? Isso é um treinamento que ele é muito, muito pesado. Então ele é ensinado a partir da faixa preta. E você começa através de respirações, então você mexe com seus chakras, com tudo isso. E você direciona essa energia para o corpo. Então onde você vê aquelas demonstrações onde você quebra tijolo com os dedos, ou entorta lança de metal na garganta, esse tipo de demonstração. Tem muito vídeo chinês de professor fazendo esse tipo de demonstração. Ah, esse daí, São ó. 4 lanças. E não dói não? Você não sente Você nada? não sente absolutamente nada. E é engraçado porque nessa preparação, até antes de eu fazer a respiração, a pele fica marcada. E só de você encostar a lâmina, ela já às vezes corta, às vezes faz alguma coisinha. Mas depois que começa a fluir o chi, aí você não sente mais nada. É como se fosse... Ó, eles estão apertando e não... Que horror. Muito bom. Não tem hein? outras demonstrações. Tem com um taco de beisebol na canela, quebrando um pedaço de bambu. Tem uma demonstração num campeonato que eu quebro a lança no meio, Nossa. forçando. Eu tenho colegas que empurram carro, então ele colocava um carro no palco, aí punha a lança na garganta e empurrava o carro. Nossa. Se você procurar por Del Débil com 2 Bs lá no... Del Débil, né? Deu débito, tudo junto. Lá no YouTube, tem vários vídeos lá com demonstração dele lá. Sua mulher deixa você continuar fazendo isso, não? Deixa. Deixa. Não tem nada contra. Não, tem gente que não consegue nem ver, assim. Porque mas é vídeo, mesmo. até você vai falar, não, é truque, não sei o que. Ó, não tenta fazer isso em casa, viu? Que isso aí não dá pelo certo, amor de não. Deus. Precisa de muito treino pra fazer isso daí, viu? Ele estudou vários anos pra fazer isso daí. Para viu? você chegar nisso daí, você pelo menos 6 anos. Porque você tem que chegar até a faixa preta, porque muito dos erros que o pessoal tem, até mesmo com o ocultismo e tal, em relação a artes marciais, é que você acha que você vai entrar no Kung Fu e em uma semana você vai estar que nem Matrix lutando. Igual não é isso. A hora que o cara descobre que ele tem que fazer flexão abdominal, treinar 5 vezes por semana, aí o cara desiste. Não, porque o no ocultismo filme... é a mesma coisa. Você vai virar e falar, pô, mas tarô funciona e tal. Funciona. Só que, até você chegar nesse nível aonde você consegue mesmo captar essas coisas e tal, vão anos. E o pessoal vai ficando por aí, né? Vai desistindo rápido. Tem um monte de coisa que eu queria falar com o nosso amigo Marcelo aqui, não vai dar tempo. Depois você está convidado para vir de novo. Maçonaria, né? Eu acho que seria legal um programa só sobre maçonaria. Você é membro maçom, né? Já faz muitos anos. Membro das ordens de aperfeiçoamento maçônico. Então eu sou membro dos Cavaleiros de Malta, Templários, do Rito de York, que é inglês. Então seria muito legal talvez explicar para o povo assim, como que surgiu a maçonaria, o que Porque é, tem o muitas que não histórias, né? Você tem vários ritos dentro da maçonaria que são ligeiramente diferentes. Então aqui no Brasil a gente vai ter o rito escocês, que é o que eu faço parte. Aí você vai ter o rito moderno, o rito francês, o rito de York, que também é inglês. Mas é aquelas histórias que o pessoal fala, é mentira, né? Que tem na internet, falando que os caras fazem... Não é invenção. Só que o que acontece é que, às vezes, vamos supor, cada maçonaria ela funcionava como células. Por quê? Quando surge a maçonaria? Quando os templários são caçados. Então, a partir do momento que os templários se tornam ilegais, eles precisam se esconder da Inquisição. Então, para se esconder, eles formam pequenos grupos de irmãos. Então aqui surgem os pequenos núcleos de maçonaria. Então eles se disfarçam de pedreiros. Então eles se juntam com as guildas e começam a se esconder. Então eles têm palavra de passe, toque, tudo secreto. Tudo secreto. Mas nessa época era uma maçonaria secreta. Por isso, até os dias de hoje, a maçonaria tem esse negócio de ser em células. Daí o que acontece? Se você tinha na Itália a famosa P2, que era o quê? Era uma parte da máfia, que um deles era um ex-maçom. Aí ele pegou ritualística maçônica e colocou na máfia. Eita. E aí era uma coisa completamente irregular, espúria. Só que o cara seguia a maçonaria, usava o símbolo da maçonaria. O que você vai fazer? Não tem o que... Não é como se você tem copyright disso. Então se você quiser vir a falar, agora o programa é farsa, é maçom e puro o esquadro e o compasso ali atrás, ninguém pode fazer nada contra você. Porque não existe uma proteção, não tem um logo. Não é que nem a Coca-Cola que você puser o logo e eles te processam. Não existe isso. Então o que acontece? Ao longo do mundo você tem muito maluco. E mais cedo ou mais tarde acontece alguma besteira. E aí o pessoal associa e acha que é, na verdade, uma única organização pensa que cuidando de generaliza, tudo. né? E generaliza. Então você está convidado já para você voltar aqui. Como esse é o nosso último programa do ano,
O Deodébio volta aqui no ano que vem, pode ser? Perfeitamente. Aí a gente conversa mais, cada Pode vez... falar de alquimia também. Alquimia. Eu ia te perguntar sobre alquimia. Chumbo em ouro, né? Sobre o fato que o pessoal Todo leva ao mundo pé quer da saber letra. do chumbo em ouro da alquimia, né? Uhum. Chumbo em ouro também é uma coisa que funciona no simbolismo. Então lembra quando eu falei lá, Deus existe? Não, só simbólico. Uhum. O chumbo em ouro é um jeito da alquimia tratar do espiritual. Então eles chamam de chumbo o ego, é Saturno, é o ego da pessoa, aquele cara bruto. Então, ao longo do desenvolvimento alquímico, você vai trabalhando com os 7 metais, que são os 7 planetas. Cada um tem um defeito. Então você vai ter, hoje vocês conhecem isso como pecados. Uhum. Então cada planeta tem um defeito. Então Marte é o deus da guerra, então está associado com o planeta com metal ferro. E o defeito é a ira. Vênus está associado com luxúria. Saturno com a gula. Então, aí você tem os outros. Então, desculpa, Júpiter com a gula, Saturno com a avareza. Então, Mercúrio, inveja, Lua, preguiça. Então, você desenvolvendo essas habilidades em você, você vai trabalhando esses metais. Então, eles fazem uma analogia, como se eles fossem químicos, só que você está fazendo uma química interna. Não é ao pé da letra. Não é ao pé da letra, mas isso é escrito simbolicamente. Aí a Inquisição pegava e falava assim, olha... Os alquimistas transformam chumbo em ouro. Então vamos bater neles até eles contarem pra gente como é que transforma chumbo em ouro. E aí foi essa lenda, né? Que acabou eles transformavam virando. e tal. Por quê? Porque você tem o pessoal ganancioso que estava querendo isso aí. Aí você gera 2 tipos de resposta. Primeiro são os charlatões que exploraram essa imagem de não, nós somos místicos e fazemos maluquices e transformamos chumbo em ouro e tal. E você tem o pessoal que vira e fala assim, vocês são tudo charlatão farsante, porque eu quero ver você transformar chumbo em ouro. É o forno alquímico Dá lá, né? o forno aqui, transforma, um pedacinho de chumbo, transforma em ouro aqui, senão eu vou te matar. E é óbvio que o camarada não conseguia fazer isso, Aí porque morria. não tem como. E aí morria. E aí a lenda vai se transformando. Então tem muitas histórias sobre alquimia, é uma coisa muito bacana. Até eu achava que era. Rosacrucianismo também é muito legal, tem muito pouca gente conhece. O Dan Brown explorou legal essa história aí, ganhou um dinheirinho com aquele livro do Código da Vinci, né? Isso, ele falou bem. Você tem essa parte de Jesus ter descendentes com Maria Madalena, isso está presente assim, em histórias desde o começo do século. Até as lendas do rei Arthur, elas circulam ao redor desses descendentes de Jesus. Então você tem os merovingios, que eles mesmos já no século X já falavam que eles eram descendentes. Então você tem todo o culto a Maria Madalena no sul da França. Então as imagens de Virgem Negra, a gente tem até aqui no Brasil uma Virgem Negra, né? Tem. Aparecida. Então, e você tem toda essa história, então, catedrais chamadas Notre Dame, feitas pelos templários. Então todo esse culto sempre existiu. Então o Dan Brown, o que ele fez? Ele foi o primeiro cara, é que antes isso ficava muito restrito. Então dentro da maçonaria dos templários, você sabia disso. Então eu conheço essa história do Dan Brown, acho que faz quase 15 anos, só que você não podia falar. Aí de repente ele pegou e falou, já que é para escancarar, eu não sei se ele teve autorização ou se ele varou ou tal, mas ele simplesmente abriu. E aí ganhou uma graninha boa. Ganhou uma graninha ótima, né? E ele deu um fôlego para isso. E aí as pessoas começaram a se questionar. E aí você vai atrás e vê, por que Jesus parece com Apolo e tal? Então agora as pessoas se questionam. Antes nem isso tinha. Quem fala também sobre isso, sobre essa coincidência entre a mitologia e o cristianismo, é aquele Operação Cavalo de Troia, o Cavalo Benítez. de Troia fala, o Benítez. Ele faz sempre uma analogia à história. Você tem analogias. Conforme eu fui fazendo a enciclopédia, uma das coisas que eu cheguei na Cabala é que justamente você pega os deuses e eles têm arquétipos. Então toda a mitologia vai ter uma deusa do amor, um deus da guerra, um deus sol, uma deusa lunar. Um deus para cada coisa, digamos assim. E você vai pegando, só que não é para cada coisa. Você começa a perceber que eles se agrupam em mais ou menos 22 arquétipos, que o Jung trabalhou muito disso. E esses arquétipos estão dentro da árvore da vida, da própria cabala judaica. Só que os judeus não colocam deuses, eles colocam aspectos do ser humano. Então você trabalhando, você vai chegar à conclusão de que todas as religiões, na verdade, elas seguem o mesmo molde, o mesmo formatinho, que é o próprio formato do ser humano. Então você vai ter o ser humano, aí o subconsciente, a parte racional, que são os deuses professores, o Hermes, Tote, a parte emocional, que são os deuses Afrodite, Vênus, deuses do amor, os deuses solares, que vão representar o quê? Quando o homem chega transforma o chumbo em ouro, aí o grande deus pai, grande deus da guerra, que são, na verdade, aspectos que nós temos.
que a parte psicológica começou a estudar isso com o Jung e está desenvolvendo isso até os dias de hoje. Bom, ó, tem muito assunto para falar com o Marcelo Del Debbio. Meu, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E esse, tomara que seja, vai ser o primeiro de vários. Ah, assim espero. Que a gente tem muita história para falar. E se você quiser falar alguma coisa aí para... Bom, se o pessoal quiser ver, é que aqui na verdade a gente só salpicou. A gente só deu uma... Tem o meu blog, tem o Sedentário. Uhum. Se você não puder ficar também na net muito tempo, tem um site chamado Scribd. Então, scribd.com/Deldébio, eu coloquei todos os textos do Sedentário em PDF lá. Dá para você importar. Então você pode puxar para o teu computador e ler em casa. Tem os textos do meu blog lá. É tudo separado por assunto. Então, se você quiser saber de maçonaria, tem um pouquinho de martinismo, martinesismo, alquimia, astrologia, cabala. Aí eu vou explicando, falo assim, o que é farsa, o que é charlatanismo, o que é sério, o que tem de pesquisa científica em cima disso, estatística, matemática. Então, tá tudo separadinho lá. Então, dá para se divertir bastante. Muito obrigado, Marcelo. A gente conversou com o Marcelo Del Debbio hoje. Hoje, como é o último programa do ano, a gente fez uma brincadeirinha aqui, uma vinhetinha de Natal para você. Curte aí, vinhetinha de Natal do E-Farsas da Just TV. Dá uma olhada. Então, os nossos sinceros votos aí de um feliz 2010 para você. 2010 a gente está de volta aqui com o programa E-Farsas. Nesse meio tempo aí a gente vai ter algumas reprises, tá bom? E agora vamos fazer o sorteio? Sorteio do PlayStation Portátil, presente do camisetasdahora.com. Camisetasdahora.com, peraí, ainda não, peraí. Camisetasdahora.com, nosso parceirão, nos presenteou aí com o PlayStation Portátil e a gente vai dar para vocês aí. Para quem se cadastrou lá no site desde outubro, foram, acho que deu mais de 450 inscrições, a gente recortou tudinho, a gente tem as imagens aí, a gente recortou tudinho, colocou na urna, vamos mostrar aqui, ó, meu filhote. E aí, tudo bem? Tudo bem. O meu filho, o Eduardo, vai fazer o sorteio pra gente, quer ver, ó? Pode pôr a mãe aí dentro, ajuda aí, mamãe. Olha lá, atenção, você que se cadastrou lá no site do E-Farsas, muita emoção agora, muita emoção, vai, enfia a mão lá dentro. A mão dele não alcança lá. Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sorteado. Atenção. Vai, enfia a mão aí, meu. Vai. Enfia a mão aí. Muito suspense, muita emoção nesse momento. Atenção. Ele vai escolher um. Quem escolheu foi quem? Fui eu, né? Foi a Luciane que escolheu. Tá bom, é que ele não alcançou lá. Foi um erro de... Então, vamos ver quem é que ganhou? O sortudo que ganhou um PlayStation portátil do camisetasdahora.com foi Alessandro Colones da Silva. Ele é de Esteio, Rio Grande do Sul. Olha que legal. Será que dá para mostrar? Acho que dá, né? Olha lá. Alessandro Colones da Silva, de Esteio, Rio Grande do Sul. Parabéns. O pessoal do Camisetas da Hora vai mandar para você na sua casa esse presente aqui, tá bom? E obrigado a todo mundo que se cadastrou lá. No ano que vem... agora eu não quero mais, agora você já me deu aqui, eu não quero mais. No ano que vem a gente está de volta com mais efarsas.com. Curta aí as reprises, tá? E também tem no YouTube as reprises do nosso programa. E até mais, tudo de bom. Tchau, tchau. Então, tchau aí.